Quanto vale o seu tempo? Você sabe calcular? Hoje vou mostrar para vocês uma área que eu sou especialista aqui na Moove, que é sobre finanças. Como precificamos nossos vídeos? Mas antes, já sabe, né? Se você gosta do nosso canal, deixa o like, curte, compartilha e comenta aqui embaixo quais os temas dos próximos vídeos que vocês gostariam de ver. Eu vou mostrar pra vocês um segredo. É sério, a gente nunca falou sobre isso antes. De como a gente faz pra conseguir precificar os vídeos aqui na produtora. Mas eu já te adianto, não existe fórmula mágica. Ou será que existe? Quando eu entrei aqui na Moove, maratonei vários vídeos no YouTube. E todos eram muito rasos. Até de pessoas famosas do audiovisual, ninguém me trouxe nenhum dado ou fórmula concreta. E eu vi até que se você fizer o benchmark no mercado local e encontrar a média de um valor ali dentro, resolveria. Mas eu não me satisfiz com essas respostas. Logo eu, que sou engenheira de formação, eu choro de ver essas coisas. Eu quero ver fórmulas, dados, números, provar que a gente realmente está tendo lucro. E é claro que não existe um único método para precificar tudo. Não vou te mostrar uma fórmula mágica. Inclusive, o benchmark é sim importante e ele é utilizado em empresas gigantescas no mundo inteiro, mas a gente não pode resumir a precificação somente a isso. Então, eu desisti de procurar conteúdos que simplesmente explicassem como precificar vídeos em específico e passei a procurar sobre métodos de precificação. Eis que eu conheci o mais famoso de todos, o markup. E antes de falar sobre a fórmula do markup, eu preciso te explicar sobre um conceito, porque esse é o maior erro que eu vejo. Vou te dar um exemplo. No projeto Freelancer, R$500. Combustível, R$100. O almoço, mais R$50. Total, R$650. E a maioria das pessoas faz isso. Coloca mais R$300 de lucro e cobra 950. Parece ótimo, só que esqueceu de uma coisa. Ainda tem o Adobe, o Envato, a internet, o contador, o Prolabore, a depreciação dos equipamentos, seguro dos equipamentos, computador, capital de giro, impostos. Percebe? O projeto perdeu o lucro. O markup é uma forma de precificar, que você parte de todos os custos, até esses custos invisíveis, e as despesas para você chegar no seu preço final de venda. Ele garante que o preço cobrado seja suficiente para pagar todos os gastos da empresa e ainda gerar o lucro. E existe uma fórmula para calcular o markup. E é a seguinte, vou deixar aqui na tela, gente, porque é uma fórmula gigantesca. Lembra que eu falei que não existe fórmula mágica? Agora vem a parte que vocês precisam procurar os dados, as despesas e o custo e o quanto vocês gastam. Então, talvez no primeiro momento vai demorar um pouquinho até vocês juntarem todas as informações. Vamos começar com as despesas fixas. Esses são os valores que, independente de você fazer 1 ou 20 vídeos no mês, vai ter o mesmo valor. Por exemplo, a assinatura da Adobe, a internet, o banco de música, seguro de equipamentos, depreciação de equipamentos. Inclusive, falando sobre depreciação, eu tenho uma fórmula muito boa que eu desenvolvi aqui na produtora para calcular o valor de depreciação dos nossos equipamentos. Fica até o final do vídeo que eu vou falar melhor sobre isso. As despesas variáveis, elas são valores que se eu produzir 1 ou 20 vídeos, vai ter um valor diferente. Por exemplo, o freelancer de drone, alocação de equipamentos, alocação de estúdios, impostos sobre faturamento dependendo do seu regime tributário. Então, o primeiro passo é levantar esses valores mensais. E para facilitar, eu que sou fã número 1 de Excel, defensora, eu vou disponibilizar para vocês um template de Excel para colocar todos esses valores de forma bem otimizada. Agora, passando aqui para o computador, tem o template de markup que eu desenvolvi. Aqui nessa coluna tem as despesas fixas e os custos variáveis. Aqui tem alguns exemplos de despesas fixas que eu pontuei, mas você pode personalizar de acordo com o seu negócio, incluindo ou eliminando algumas linhas conforme sua necessidade. Então vamos supor que na assinatura da Adobe eu gaste R$100, a internet eu gasto 120, o banco eu gasto por mês R$80, seguro de equipamentos 120, depreciação R$40. E de custos variáveis, vamos dizer que o freelancer do drone seja R$400, locação de equipamentos mais R$500 e locação do estúdio mais R$350. Bom, aqui é um exemplo que eu fiz, mas eu te dou uma dica. Se possível, você fazer uma média ao longo dos meses. De 3 ou 6 meses seria ainda mais ideal, porque as despesas fixas e os custos variáveis, eles mudam ao longo dos meses. Então, se você tiver uma média, ajuda você a entender ainda melhor os seus números. O próximo passo é sobre o tempo. É importante lembrar que o tempo ele é um recurso limitado e você precisa definir quantas horas você vai trabalhar por dia e quantos dias por mês. E assim você terá a quantidade de horas que você vai trabalhar por mês. Então, voltando aqui para a planilha, vamos supor que eu vá trabalhar 8 horas por dia e 22 horas por mês.
eu tenho um total de 176 horas por mês. Em seguida, você precisa definir um valor almejado de Prolabore mensal. Só um parênteses. Esse valor, ele precisa suprir as suas despesas mensais e ainda sobrar uma grana. Eu não vou entrar muito dentro do assunto de finanças pessoais, porque isso seria um assunto de um outro vídeo, mas eu preciso te explicar que as suas finanças pessoais, elas precisam ser separadas das suas finanças da empresa. Voltando aqui o valor mensal almejado, vamos supor que eu queira ter um Prolabore de R$5.000 por mês. E aqui a planilha já calculou automaticamente o custo por hora de 28,41 centavos por hora. E essa planilha, ela tá toda linkada, então conforme eu for alterando e fazendo simulações, esse valor aqui embaixo vai alterando proporcionalmente. Então vamos dizer que seja 9 horas, esse custo diminui para 25, sejam 7 horas, o custo aumenta para 32. Então depois vocês podem brincar um pouco com esses números aqui. Agora que você já tem esses números em mãos, o template do Excel, ele já vai calcular automaticamente o markup. Essa parte aqui de cima, ele tem a fórmula do markup toda descrita. Então, as despesas fixas já estão aqui, os custos variáveis já estão aqui, e a margem de lucro, aqui eu vou colocar um valor, mas mais pra frente eu explico pra vocês porque eu tô colocando esse valor e qual que é a lógica por detrás desses números. Então, por enquanto, só confia em mim. Vamos supor que aqui seja 30% de margem de lucro. Agora, a gente vai definir o nosso faturamento. Se você já tiver esses valores da sua empresa, você tem que colocar esse valor real aqui pra gente conseguir alcançar o melhor número para você precificar o seu vídeo. Mas como aqui a gente tá partindo de um exemplo fictício, eu vou colocar o faturamento de R$10.000. Daí vocês podem estar até me perguntando assim, poxa, mas se as suas despesas fixas são R$460, os custos variáveis são R$1.250, o valor almejado de Prolabore é R$5.000, então é só somar isso e isso seria o faturamento. Errado! Sobre faturamento, é importante você entender que a empresa, ela precisa gerar um resultado que seja suficiente para pagar os custos, as despesas, operação, remunerar os sócios e ainda gerar um caixa para sustentar o crescimento do negócio. Ou seja, o faturamento, ele precisa ser maior que a soma das despesas, dos custos do Prolabore. Então, para fazer a suposição aqui, é por isso que eu usei o valor de R$10.000, porque esse valor excedente que sobra depois das despesas, dos custos do Prolabore, é de R$2.900. Esse valor é o caixa da empresa, que é importantíssimo para você comprar uma câmera, quitar as parcelas do seu financiamento, formar capital de giro, esperar clientes que pagam em 30 ou 60 dias. Então é por isso que eu coloquei esse valor de R$10.000 aqui no meu exemplo. Agora que temos todas as variáveis preenchidas do macro da sua empresa, a gente vai preencher cada proposta do seu cliente, a gente vai usar esses campos aqui embaixo, horas e custos diversos. E esses campos, eles são personalizados de acordo com cada projeto que você for fazer o orçamento. Para isso, você precisa ter uma noção de quanto tempo você leva para realizar cada etapa do seu projeto. Desde a pré-produção, produção, pós-produção, edição do material. E se hoje você não faz ideia de quanto tempo você leva para captar um material e posteriormente editar esse material, eu sugiro você começar a cronometrar as etapas do seu projeto. Assim você vai ser muito mais assertivo para usar essa planilha. Vamos supor que você já tem esses números de cabeça, você já tenha uma média de quanto tempo você precisa para produzir cada tipo de vídeo. Vamos supor que seu futuro cliente, ele precise de um vídeo e baseado nessas suas experiências, no que você já notou e você já percebeu do passado, você tem uma noção que você leva em média 4 horas para gravar esse material e mais 4 horas para editar posteriormente. Somando isso, você precisa de 8 horas do seu tempo para conseguir concluir esse projeto. Você vai vir aqui e colocar 8 horas aqui. Um outro custo que muitas vezes é oculto e você precisa pensar, planejar para conseguir precificar da melhor forma é referente a esses custos diversos. Se o cliente, ele é da sua mesma cidade, ele vai ter um preço de deslocamento. Se ele vai ser da cidade vizinha e precisar ter pedágio, vai ser outro. E se você precisar incluir outros custos como hospedagem, alimentação, o freelancer do drone vai entrar aqui também. Então todos esses custos você vai somar e colocar aqui em custos diversos. Então vamos supor que seja R$20 que eu tenha de custos diversos. Eu vou colocar aqui na planilha R$20. Só o meu custo de produção, ele tá somado aqui, tá resultando em R$247,27. E agora eu vou explicar para vocês como funciona essa parte de margem de lucro que eu expliquei lá atrás para vocês. Esse valor da margem de lucro, ele influencia diretamente no número do markup. Então vou dar um exemplo aqui para vocês na minha planilha. Aqui eu tinha colocado 30 e 30 resulta em um markup, aqui é uma fórmula, de 1,8.
Se aumentar aqui para 40, meu markup vai para 2,31. 50 vai para 3. E esse número da margem de lucro, ele está ligado aqui através dessa fórmula com o número do markup. E essa explicação do markup é o que eu vou trazer agora para vocês. De acordo com cada tipo de produtora e o tamanho dela, esse markup tem um número que eu considero, entre algumas aspas, ideal. Porque é claro que ele pode variar de acordo com a sua região, tipo de produção que você presta. Então essa não é uma fórmula mágica, mas é algo que você consegue se guiar. Então o custo de uma produtora pequena vai variar esse markup de 1,8 a 2,5. Se ela for uma produtora mais consolidada, esse número ele vai variar entre 2,5 a 3,5. E projetos mais complexos ou de alto risco, eles podem chegar de 3,5 a 5. Acima desse valor de 5, geralmente é um valor muito alto. Então vale a pena você entender que se o markup ele estiver abaixo de 1,8, provavelmente nem vai compensar você estar fazendo esse trabalho. E para valores acima de 5, é um valor muito elevado, considerado a sua estrutura, suas despesas fixas, variáveis, faturamento. E é por isso que é muito importante você conhecer o benchmark do seu mercado. Para você ter uma ideia se você está muito dentro ou muito fora do mercado da sua região. Mas isso não deve ser o seu guia na hora de você precificar, porque isso não garante que você está cobrindo todos os seus custos e você está tendo uma margem de lucro. Então, voltando aqui para o Excel, é importante você entender os seus números para você saber até onde você consegue estar chegando essa margem de lucro de acordo com o seu tipo de projeto. Então, aqui, se você colocar em 30%, seu markup vai diminuir. Se você colocar em 50%, vai aumentar. E você pode ir trabalhando com esses números aqui dentro do Excel para você entender até onde seria uma margem aceitável para você conseguir negociar esse projeto com o seu cliente. Você precisa entender isso. O valor que você cobra, ele não é apenas para você pagar as suas contas. Uma empresa, ela precisa de lucro, senão ela não sobrevive. E como prometido, eu vou deixar essa planilha disponível para vocês no link aqui embaixo. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando melhor sobre a depreciação, vocês não têm ideia do quanto isso interfere no seu custo final. Então me manda aqui nos comentários. Quero vídeo de depreciação. E se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, curta, compartilha, deixe seu comentário aqui embaixo e eu te vejo na próxima.